vamos lá. Hoje iremos falar sobre a ética platônica e o que Platão pensava. Por favor, não durma. O bem em si frente à ética política. A ética platônica tem como finalidade conduzir o homem à prática do bem, mesmo sendo na Grécia Antiga. Esta é a base para se conhecer a ética e a política na concepção platônica. Diante deste bem, a vida do homem não pode ser uma vida fundada no prazer, mas uma existência que se volte para o bem. A ética, embora não tenha surgido de maneira sistemática com Platão, porém é com este apoiado no pensamento socrático que se dá início às especulações acerca da praxis humana em vista de um fim. Segundo Platão, deve ter por base a ideia da ordem ou da justa proporção, que consiste em equilibrar elementos diversos que desemboquem no mesmo fim. Por exemplo, a justa medida entre o prazer e a inteligência. É por meio deste equilíbrio que as ações humanas atingem o bem. O bem na concepção platônica não são as coisas materiais, mas tudo aquilo que permita o engrandecimento da alma. Por isso, ele ensina que o homem deve desprezar os prazeres, as riquezas e as honras em vista da prática das virtudes. As ações humanas na polis devem ter por fim o bem. Por isso Platão defendia que a filosofia deveria ser o instrumento de acesso do povo, enquanto nação, aos valores de justiça e do bem. Partindo deste pressuposto, defende que a polis deveria ser governada pelo filósofo, já que este despreza os prazeres, a fim de atingir o bem de si do todo. Portanto, a praxis humana na concepção platônica consiste em atingir o bem supremo. Depois de tudo isso e as ajudantes que deram um pequeno resumo, iremos para a parte 2. A ética aristotélica. Tu provavelmente não ouviu falar da ética aristotélica, e se tu ouviu falar, tu provavelmente viu isso ou num vídeo do YouTube, ou na escola. Então eu vou explicar o que isso é, e como isso pode ou não te ajudar na sua vida. Então basicamente é uma teoria da virtude. Isso quer dizer que os princípios éticos estão determinados pelo caráter, ou melhor, pelo caráter virtuoso de uma pessoa. A teoria ética aristotélica está presente na obra Ética Nicômaco, uma das obras fundamentais do filósofo clássico grego. Nela, Aristóteles afirma que os seres humanos possuem uma essência, uma natureza e também uma finalidade. Essa finalidade seria o sentido da vida, que nós seres humanos seria a eudaimonia, que significa uma vida bem vivida ou felicidade. Assim, a ética aristotélica é uma ética teleológica, busca um fim, e eudaimônica, o fim é identificado como felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é o sumo bem, o objetivo último das ações humanas. Aristóteles compara a eudaimonia ao alvo que orienta a pontaria de um arqueiro. Assim, a felicidade é o alvo que orienta as ações humanas. Para ele, a busca pela felicidade faz parte da natureza humana e essa felicidade só pode ser alcançada a partir da virtude. As boas ações conduzem os seres humanos para o bem e as más ações só são praticadas por ignorância, porque vão contra a sua própria natureza. Ou seja, os seres humanos são naturalmente bons e se agirem de acordo com sua natureza buscarão o bem, e suas ações serão ações virtuosas. A virtude só pode ser alcançada pela prudência, prónesis, a ponderação e deliberação sobre a justa medida, ou justo meio, a mediana entre os vícios por omissão ou por excesso. A virtude da coragem, por exemplo, e a justa medida entre a covardia, omissão, e a temeridade, excesso. Isso essencialmente significa achar um balanço entre omissão e excesso. Vale lembrar que a temeridade não tem relação com o ex-presidente do Brasil Michel Temer. Para Aristóteles, a virtude, mesmo sendo relativa ao caráter de uma pessoa, poderia ser desenvolvida e exercitada, pois era adquirida através do hábito. Para desenvolver hábito da virtude era necessário ser prudente e possuir pessoas e comportamentos que pudessem servir de exemplos de boa ação. Assim, com bastante ponderação racional, era possível alcançar uma vida bem vivida e feliz, eudaimonia. Ao longo da Ética para Nicômaco, Aristóteles dá vários exemplos sobre as virtudes a partir de suas observações sobre as pessoas. Ele define o que é a virtude e os vícios por omissão e por excesso. Aqui estão alguns exemplos. Agora um pouco sobre a justiça para Aristóteles. A justiça é a virtude que faz a ligação entre a ética e a política. Isso ocorre por a justiça ser responsável por submeter o interesse individual ao interesse comum. Assim, a justiça orienta a criação de leis que possam guiar as ações para o bem comum e a felicidade da comunidade. E é basicamente isso que você precisa saber sobre a ética aristotélica.
Eu gostaria de dar os créditos ao site. Não!